1 Coríntios, capítulo 15. Paulo fala assim: Irmãos, venho lembrar-vos do evangelho que vos anunciei, o qual recebeste, e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenha escrito em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi. 2 pontos, observe aí na Bíblia de vocês. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi. 2 pontos, isso indica que o que ele recebeu e que ele transmitiu. A partir daqui ele começa. Que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. E que foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas e depois aos 12. Amém? Muito bem. Mas antes de entrar no assunto principal, eu quero fazer uma pergunta aos irmãos. Por que não evangelizamos? Quais as razões pelas quais nós somos tão fracos nisso? Irmãos, nós não podemos achar que a gente está fazendo isso aqui, porque a gente não está fazendo. Eu posso falar por mim e talvez por todos aqui. Nós não somos uma igreja evangelista. E nós viemos assim desde lá de trás, não foi da agora não. Quais as razões? Então eu elenquei 5, mas nós podemos falar muito mais. Primeiro, porque as igrejas isolam os crentes dos incrédulos. Esse é o primeiro ponto. A agenda da maioria das igrejas, ela é tão grande, ela é tão extensa, há um ativismo religioso tão grande, tem culto todo dia, tem reunião todo dia, tem reunião de manhã, tem reunião de tarde, tem reunião de noite, tem departamento disso, departamento daqui, departamento daqui, departamento... As pessoas não têm nem tempo para ter contato com os incrédulos. É tudo dentro da igreja. Essa é a maioria. As atividades acontecem somente dentro da igreja. Isso não é evangelismo. Segunda razão que eu trouxe para nós. Acreditamos, muitas vezes, que evangelismo é algo extraordinário. Não, tem só alguns. Tem aquela irmã que fala melhor, que ela é mais assim animada. Tem aquele irmão, né? Aquele irmão é tão... Nossa, ele fala do Senhor, né? A gente tem essas ideias, que evangelismo não é todo mundo que foi chamado para evangelizar. Terceiro, as igrejas não pregam sobre o custo de servir a Cristo. Então hoje nós vivemos, na maioria, não todos, é óbvio, um evangelho que ele é para atender às nossas demandas. Quando, na verdade, Jesus disse, quem quiser seguir, tome a cruz e siga-me. Morra para si mesmo, negue-se a si mesmo e siga-me. E que modo é esse de seguir? É ser igual a ele. Seguir é ser como ele. É andar nos passos dele. É fazer o que ele fez. Só que isso não é pregado. Quarto, nós buscamos resultados imediatos. Ah, eu já falei tanto do Senhor. Olha, eu lembro quando eu me converti. Aonde eu ia, eu falava do Senhor. Mas não deu muito resultado, não consegui trazer muita gente para a igreja. Eu acabei deixando isso aí para outros que são mais sábios. A gente quer resultado imediato. Paulo fala assim que com dores de parto, ele estava orando e buscando pela igreja da Galácia. Ele fala, fiz de tudo para com todos, para ver se consigo alcançar alguns. Não existe evangelismo sem dor, sem sofrimento, sem oração, sem jejum, sem dedicação, sem perseverança. Não existe. E por último que eu elenquei aqui, e esse é o ponto alto da nossa aula de hoje, é a falta de conhecimento. Por que eu não evangelizo? Eu até evito, porque algumas vezes eu fui falar do Senhor, aí a pessoa já vem me perguntar, mas e aquela história da besta? E aquele 666? E para onde a pessoa vai quando morre? Aí as pessoas falam, para não entrar em assuntos assim, que eu não sei, eu não vou nem começar.
É um dos motivos. A falta de conhecimento bíblico é muito grande, irmãos. A ignorância hoje no meio cristão é muito grande. E isso me preocupa demais. E eu vou dizer, irmãos, que eu tenho estado preocupado com essa igreja. Eu vou ser bem sincero com os irmãos, eu tenho estado preocupado. Porque a gente não consegue perceber uma paixão pela palavra. A gente não consegue perceber, eu não escuto nas conversas, alguém diz assim, estou lendo um livro tal, eu estou lendo a palavra no livro tal, olha, eu não vejo. Os nossos assuntos, irmãos, no começo eram diferentes dos de hoje. Antes a gente estava maravilhado com a palavra, redescobrimos a palavra. Nossa, quantas coisas tem na palavra. A gente saía do culto maravilhado. Agora a gente sai do culto para falar de futebol, para falar de trabalho. Nós estamos perdendo interesse. Isso é claro no nosso canal no YouTube. Despencou as visualizações. Irmãos que participavam, que colocam, não participam mais. Irmãos, nós não vemos engajamento no que diz respeito àquilo que de fato é importante, é a palavra. Então, irmãos, nós não vamos conseguir sair do lugar se nós não nos despertarmos para isso. Não tem jeito de sair do lugar. E aí, agora entrando no texto que nós lemos, no slide 3, veja que o apóstolo Paulo, ele escreve aos irmãos de Corinto. É importante dizer que a igreja de Corinto estava passando por muitos problemas. Muitos problemas. A igreja de Corinto é uma igreja que tinha todos os dons espirituais. Esta igreja de Corinto foi fundada pelo próprio apóstolo Paulo. Foi discipulada por 1 ano e meio pelo próprio apóstolo Paulo. Só que essa era uma igreja que tinha muitos problemas. Irmão, problema é coisa de igreja. Igreja é lugar de problema. E tem todo dia. Você resolve um, aparece dois. Isso é normal. Somos pessoas. Isso é normal. E aí Paulo, ele vai escrever a sua primeira carta. E ele começa assim, olha, eu queria que vocês prestassem atenção comigo, se possível manter a Bíblia aberta. Vamos olhar para esse texto com uma certa atenção. Irmãos, ele já começa assim, irmãos, venho lembrar-vos do evangelho que vos anunciei, o qual recebeste e no qual ainda perseverais. Isso é muito importante. Prestem muita atenção no que Paulo está dizendo. Eu venho lembrar a vocês algo que vocês já sabem. Eu venho lembrar a vocês algo que eu já ensinei. Eu venho lembrar a vocês algo que vocês já estudaram. O que nós percebemos? Que as pessoas às vezes ficam frustradas. Ah, mas isso aí já pregou. Ah, mas isso aí já falou. Ah, mas isso aí está repetindo. Bom, mas o que nós estamos esperando? Outro evangelho? Outra palavra? Outro ensino? Uma revelação nova? Uma atração nova? Veja, Paulo escreveu e dizendo, eu não estou escrevendo outra coisa. Eu estou lembrando vocês daquilo que eu já ensinei. Por que será que isso é necessário? Porque nós esquecemos. Porque nós não damos o valor necessário. Na prática, aí é que é o ponto. Na teoria, nós não esquecemos, mas na prática, na hora de pôr em prática, a gente esquece. A gente esquece. Versículo 2. Por ele também, por ele quem? Pelo evangelho que eles receberam. Sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. O que Paulo está dizendo? Este evangelho que eu anunciei para vocês, ele salva. Se, olha o se, olha a condição. Se permanecerdes nele como ele é. Então, não sei se os irmãos estão entendendo a preocupação do apóstolo Paulo. Eu estou falando assim bem esmiuçado. Porque para a gente tentar entender o que estava na mente do apóstolo. O apóstolo estava preocupado com a igreja. Ele estava preocupado com a igreja. Ele estava muito preocupado com a igreja. Ele estava vendo uma igreja muito focada em dons espirituais, em sinais, em maravilhas, em espetáculos, em coisas elevadas aos olhos deles.
e estava esquecendo da palavra. Era isso que estava acontecendo. Então, por isso que ele diz assim, se vocês, essa palavra, esse evangelho, é suficiente para salvar vocês. Se vocês perseverarem nele, no evangelho, da mesma forma que eu anunciei. Nada além, nada aquém. Lendo e estudando isso, eu fiquei pensando, puxa, como nós somos negligentes com o evangelho. Como nós somos relapsos com o evangelho. A gente vem à igreja, às vezes no sábado, bem às vezes no sábado, muito às vezes no sábado. De vez em quando na escola bíblica, afinal tem que trazer meus filhos. Mas à noite não, à noite eu não falto, porque à noite, domingo à noite, é o dia do Senhor. E aí, eu me pergunto, tentando entender a mente do apóstolo Paulo, temos retido a palavra? Temos guardado a palavra? Temos praticado a palavra? E aí ele entra no versículo 3. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi. Opa! Esse ponto é importante. O apóstolo Paulo está dizendo o seguinte, o que eu ensinei para vocês, eu não inventei não. Eu aprendi assim. E curiosamente, não sei se os irmãos sabem, quem ensinou Paulo? Ele fala isso lá em Gálatas capítulo 1. O que eu aprendi, eu não aprendi de homem nenhum. O que eu não aprendi com Pedro. Eu aprendi do próprio Senhor Jesus. Então ele está dizendo o seguinte, o que Cristo me revelou, me ensinou, é o que eu estou ensinando a vocês. E vocês não podem fugir disso. E eu percebo que a igreja moderna, ela não quer o que Cristo ensinou, o que Paulo ensinou, o que Pedro ensinou, o que João ensinou. Ela não quer. Ela não quer reunião de mulheres que vai falar de mulheres virtuosas. Ela não quer reunião de homens que vai ensinar homem a ser homem. Ela não quer reunião de jovens que ensine como o jovem cristão deve ser e o que ele deve observar. Ela não quer uma escola bíblica muito teológica. Ela não quer ler livros, ela não quer estudar a palavra. Ela não quer falar muita coisa no pequeno grupo. Ela quer o lanche. Ela quer a reunião que tem algum evento. Ela quer algo novo. Ela não quer isso. Irmãos, me desculpa a minha sinceridade, mas isso é uma verdade. Nós precisamos encarar essa verdade. Nós precisamos encarar essa verdade. É uma verdade que dói na alma. Eu vou dizer para os irmãos, eu ando muito preocupado. Porque nós estamos aqui há um bom tempo. Há um bom tempo. Onde estão os homens? Onde estão os candidatos ao ministério? Onde estão os candidatos à teologia, a serem teólogos? Onde estão os jovens corajosos? Dizem, eis-me aqui, envie-me a mim. Onde estão? Onde estão as mulheres de oração? Onde estão as mulheres piedosas que choram, que derramam lágrimas, que fazem jejuns? Eu fiquei preocupado esses dias em Bial. Perdemos uma ovelha lá, era uma das que eu tenho certeza que orava por nós pastores. Era a senhora debilitada, uma senhora... Perdemos uma mulher, pastor Lucas, importante, que orava por nós sempre. Antes de tudo, eu vos entreguei o que também recebi. E aí ele começa a falar o que ele recebeu. E isso me salta aos olhos, irmãos, porque o que Paulo escreve aos Coríntios é simples. É muito simples. Vejam, são poucas frases, são poucas palavras. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Ele foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas e depois aos 12. Seu evangelho. Como que nós não somos capazes de falar isso? Nós não somos capazes de falar que Cristo morreu, ressuscitou? Mas eu vou aprofundar um pouco mais. Próximo. No que consiste a mensagem do evangelho?
É muito pequenininho, né? Eu vou ter que mudar essas fontes aí, já era para ter feito isso. A questão não é ir e pregar. É necessário que o evangelho seja proclamado, pois ele é o poder de Deus para a salvação. Então, a questão não é só ir e falar qualquer coisa. Jesus te ama. Deus te ama. Deus é amor. Jesus vai voltar. Quero falar para você, Jesus vai voltar. Não, a questão não é só essa. A questão não é só falar isso. A questão é que Paulo diz em Romanos, capítulo 1, versículo 16, que o evangelho é o poder de Deus para a salvação. Então eu poderia colocar naquela primeira lista, por que não evangelizamos? Item 6, por que não evangelizamos? Porque não cremos que o evangelho tem esse poder. Não acreditamos no poder que o evangelho tem. Não acreditamos de fato que se proclamarmos o evangelho como ele é, como Paulo diz, o que eu recebi é o que eu entreguei a vocês. Um dos motivos por que não evangelizamos é porque achamos a mensagem do evangelho difícil, ou simples, ou que as pessoas não acreditam, que não é para o nosso tempo, que as pessoas querem ouvir outra coisa. Esse é um dos motivos também. A palavra evangelho, no original, evangelium, que quer dizer boa notícia. Essa mensagem consiste na obra de Deus salvar o homem através do seu Filho Jesus. Aí eu trouxe aqui para vocês, pode passar o próximo? Eu acredito que vocês não vão conseguir enxergar. Eu vou ler. Eu gostaria que vocês tentassem enxergar e não perdessem. Eu trouxe aqui uma definição resumida do que é o evangelho. E é muito importante, irmãos, a gente entender isso aqui e saber falar isso aqui. Não é decorar o texto. Mas se alguém perguntar, defina o evangelho para mim em 5 minutos, você como um bom cristão deveria saber responder o evangelho em 5 minutos. 5 minutos. É suficiente. Não precisa mais de 5. Então veja só, eu vou ler. O evangelho é uma mensagem muito específica. É a salvação conquistada a um povo pecador por meio da vida, morte, ressurreição e ascensão de Jesus Cristo, o Filho de Deus. De acordo com a vontade do Pai, o Filho eterno, que é igual ao Pai e a exata representação da sua natureza, voluntariamente deixou a glória do céu, foi concebido pelo Espírito Santo no ventre de uma virgem, nasceu como homem Deus, Jesus de Nazaré. Como homem, ele andou nessa terra em perfeita obediência à lei de Deus Pai. Na plenitude dos tempos, os homens, judeus, o rejeitaram e o pregaram na cruz. Ele carregou o pecado da humanidade e morreu no nosso lugar. No terceiro dia, Deus Pai o ressuscitou dos mortos. Tal ressurreição é a declaração divina de que Deus Pai aceitou a morte do seu Filho como sacrifício pelo pecado. Jesus pagou a penalidade pela desobediência dos homens, satisfez as exigências da justiça divina e aplacou a ira de Deus. 40 dias após a ressurreição, o Filho de Deus ascendeu aos céus, assentou-se à destra do Pai, recebeu honra, glória, domínio sobre tudo. E lá, na presença de Deus, ele representa o seu povo e intercede por eles. Todos aqueles que reconhecem o próprio estado impotente de pecado, que é o arrependimento, e depositam sua confiança em Cristo, que é fé, Deus perdoará plenamente e declará-lo-ás justos e os reconciliará consigo mesmo. Esse é o evangelho. Isso é o evangelho. O evangelho consiste, resumidamente, na pessoa de Cristo, que deixou sua glória, veio em forma de homem, nasceu de uma virgem, por obra do Espírito Santo, esteve entre nós, cumpriu toda a lei de Deus, toda a exigência de Deus, morreu numa cruz romana, no nosso lugar, para pagar a nossa dívida, ressuscitou ao terceiro dia pelo Pai, como prova de que o sacrifício dele foi aceito, o pagamento foi aceito. Ele esteve entre nós por 40 dias, ressuscitado, foram vistos por várias pessoas, subiu aos céus, lá está a destra de Deus intercedendo por nós.
Poderíamos acrescentar aqui, e prometeu que vai voltar. Isso é o evangelho, irmãos. O evangelho é isso. Isso é o evangelho. Agora, vamos para o próximo. A morte de Jesus. Omitir a verdadeira mensagem do evangelho é proselitismo. Você não sabe o que é proselitismo? Fiz questão de pesquisar essa palavra. Vou ler de novo. Omitir a verdadeira mensagem do evangelho é proselitismo. O que é proselitismo? Os irmãos vão ver se a gente já praticou proselitismo ou não. É o intento ou empenho de converter pessoas ou determinados grupos a uma determinada ideia ou religião, ou conseguir adeptos via instrução oral. Isso é proselitismo. Vou dar exemplo. Vem para minha igreja, só. Minha igreja é boa demais. Esse problema seu e tudo vai resolver lá, ó. Uma oração do meu pastor, seu problema está resolvido. No dia que você for lá, você não sai mais. Não, ó. Lá é um pedacinho do céu. No dia que você for, você vai gostar, mas o povo lá é bom, o pessoal vai te abraçar, vai te acolher e tal. Isso é proselitismo. Isso é proselitismo. Isso é tentar convencer as pessoas a fazer parte daquilo que você acredita. Isso é proselitismo. Evangelismo não tem nada a ver com isso. Nada a ver com isso. Nós falamos o que é. Por que Jesus teve que morrer? Essa é uma pergunta que muitos católicos, ou a maior parte, não sabe responder. O espírita não sabe responder. Os TJ não sabem responder. Muitos não sabem. E pior, muitos crentes não sabem responder. Esse que é o pior. Isso é o mais grave. O povo que antigamente, na época dos puritanos, era conhecido como o povo do livro, os puritanos eram conhecidos como o povo do livro. Hoje, nem sei como nós somos conhecidos, mas com certeza não é do livro. Por que Jesus teve que morrer? Essa pergunta, irmãos, ela é fundamental. Essa pergunta pode ser a pergunta chave para você começar um evangelismo. Pode ser. Você pode perguntar para alguém, você sabe por que Jesus morreu? A pessoa vai ficar curiosa, porque ela não sabe. Ela sabe que ele morreu. Todo mundo sabe que ele morreu. Todos os anos a gente tem aí Páscoa, Sexta-feira da Paixão, tem Natal que fala do seu nascimento. Todo mundo sabe disso. Não é novidade. Mas por que ele morreu? Ou por que ele teve que vir? Isso aí não é todo mundo que sabe, não. Pelo contrário. Isso é pouca gente. E essa é uma pergunta interessante. Outro dia, eu evangelizei um irmão. Eu chamei ele de irmão, e é meu irmão. E ele está firme na igreja. Muito firme. Sabe o que eu perguntei para ele? Você é salvo? Ele, o quê? Eu falei, você é salvo? Aí ele perguntou assim para mim, eu não sei se eu entendi a sua pergunta. Eu falei, não, então eu vou simplificar para você. Se você morrer agora, você vai para onde? Ele falou, Paulinho, aí você me perdoa aí. Eu acho que eu vou para o céu. Aí a conversa ficou boa. Eu falei, e por que você vai para o céu? Uai, só porque eu estou buscando. Você está buscando? Aí eu já fui entrando nos textos bíblicos. Fui entrando. Isso tudo no WhatsApp. Daí a pouco ele falou, rapaz, eu estou na igreja tem um tempão, ninguém nunca me falou isso. Não conheci o evangelho. Não sabe por que vai ser salvo. Não sabe por que Jesus morreu. Só sabe que Jesus morreu, mas não sabe para quê. Então vamos lá. Por que Jesus teve que morrer? Deus é um justo juiz. E nós quem? Os homens, quebramos a sua lei. Logo, somos merecedores da morte e da condenação eterna. Isso é Bíblia, irmãos, é a palavra. Nunca poderíamos ter sido perdoados se a penalidade dos nossos pecados não fosse paga e se o que Deus requer na sua lei não fosse cumprido. O que Deus requer na lei? Quando você olha para a lei, o que a palavra vai dizer? Que quem não cumprir é réu de morte. A lei de Deus exige isso. É uma exigência de Deus. Essa penalidade foi
paga por Jesus. Ele carregou nossos pecados e morreu em nosso lugar, sofrendo o castigo que o Deus Santo e sua justa lei requeriam. Presta atenção, irmãos. Jesus disse que nem um tio da lei cairia. Nem um tio. Jesus não veio para abolir a lei. Ele veio para cumprir a lei. De modo que se ele não tivesse vindo, estaríamos todos condenados pela própria lei de Deus. Porque nós não conseguimos cumpri-la. Nós não conseguimos honrá-lo com essa lei. A lei de Deus, ela exprime quem Deus é, sua santidade, o quão elevado ele é. Então Jesus vem e ele em vida, aí é por isso que o Evangelho retrata a vida e a morte. Porque em vida, Jesus cumpre totalmente a lei do Pai, coisa que nenhum homem sobre a terra conseguiu. No nosso lugar. Cumpriu para nós, por nós. Então isso é importante. Próximo. Se faz necessário fazer um diagnóstico do pecador. Irmão, se você evangelizar uma pessoa e não mostrar para ela quão pecador ela é, não teve evangelismo. O pecador, ele precisa entender quem ele é. Ele precisa entender que se ele não se arrepender, ele vai para o inferno. Ele precisa entender que ele está debaixo de condenação. Ele precisa entender que haverá sim uma condenação futura e eterna. E que se ele permanecer no estado em que ele se encontra, ele está perdido. Então, esse diagnóstico se faz necessário. Mas Paulinho, mas eu vou perder a amizade. Que perca a amizade. Que perca a amizade. Que seja cancelado no Facebook. Que perca seguidores. O pecador não sabe que está debaixo da ira de Deus por causa de seus pecados. Irmãos, nós temos uma ideia, prestem muita atenção. Nós achamos que nascemos bons, achamos que nos tornamos pecadores depois da fase de consciência, esse é o pensamento majoritário. Nos tornamos pecadores depois da fase da consciência, que acontece, está só diminuindo essa idade, né? Mas ali na faixa dos 10, 11, 12, 13 anos, tadinho, a parte disso é um inocente. É um inocente. Aí ele começa a cometer alguns delitos, ele desobedece o pai, a mãe, ele começa a mexer com droga, aí que ele se torna pecador. Não. Irmãos, nós já nascemos em pecado. É uma herança de Adão. E o que vai nos levar o que vai levar o homem ao inferno não é só as obras más que ele pratica. É o que está no seu DNA. É o que ele herdou, é o que ele de fato é. Então os irmãos percebem a gravidade e a importância de deixar isso claro no evangelismo. A questão não é só você encontrar uma prostituta e falar assim, olha, se você continuar prostituindo, você vai para o inferno. Não é só isso não. O fato dela estar naquele caminho revela o que já está dentro dela desde o dia em que ela nasceu. É algo maior, é mais elevado, é mais fundo, é mais profundo. Então, queridos, o pecador não sabe que ele está debaixo da ira de Deus. Ele acha que está tudo bem. E que uma hora vai dar certo. E que uma hora Deus, que é bom, vai resolver a questão. E não vai. A menos que ele se arrependa. E em seguida, depois de fazer esse diagnóstico, aí vem a cura. O evangelho. A cruz. É muito fácil os irmãos entender isso. Presta atenção. Vou ilustrar para os irmãos. Você está sentindo fortes dores abdominais. Intensas. Muito intensas. Você percebe que o seu organismo começou a ter reações estranhas. Aí você tomou um analgésicozinho, dá aquela aliviada, você volta a trabalhar. Aí você para de tomar o analgésico, a dor volta. Você fala, vou ter que ir ao médico. Tem que ir ao médico. Mas aí chega aquela senhorinha muito inteligente e fala assim, não, faz um chazinho tal, eu vou te ensinar um chazinho tal. E aí você, olha, você faz assim, 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 toma assim, assim, assim. Aí você vai e toma o chazinho tal. Aí você dá uma melhoradinha também. Você dá uma aliviada legal, você fala, nossa, que legal, né? Que bacana, a medicina natural, né? E tudo. Aí
Passam umas 2 semanas, aquilo vem mais forte ainda, e você começa a se contorcer, e você fala, não tem jeito, vou ter que ir ao médico. Você vai ao médico. O médico olha para você e fala assim para você, não, só, você é trem da sua cabeça, você precisa fazer esporte, você precisa ter um momento seu, isso é coisa da sua cabeça, você está entrando numa fase depressiva e tal. Aí você começa a ficar em parafuso. Mas o negócio é, estou com dor abdominal, o cara está falando que eu estou com problema. Isso é psicológico. Aí não, eu vou te passar aqui um remedinho e tal. Aí, ó, você vai tomando isso aqui, se não melhorar em 7 dias, você toma mais 7. Você fala, tá bom. Tá bom, obrigado, e foi bom. Ó, daqui 15 dias eu quero te ver de novo, hein? Tá, não, pega na sua mão e tal. Aí você vai para casa. 10 dias depois, empacota. Pacotou. Morreu. Aí vão lá fazer autópsia. Aí vai ver na autópsia lá que você estava com o apêndice, sulfurou. Morreu. É isso que a igreja está fazendo com o pecador. O que a igreja faz com o pecador é isso. Ele chega morto, quase nas últimas. Aí você, Jesus te ama, vem cá, me dá um abraço. Oh, como é bom estar você aqui. Nossa, que alegria. Nossa, você precisa voltar domingo. Olha, volta, vai ter uma reunião do pequeno grupo. Eu quero te levar e tal, e tal. E tá tudo bem. Daqui a pouco o caminhão passa em cima dele, pastor Lucas. Vai para o inferno. Era a última oportunidade que ele tinha. Só que ele não precisava de um remedinho. Ele precisava da cura. Ele precisava do diagnóstico correto. Se o diagnóstico tivesse sido feito, se o exame tivesse sido feito, se ele tivesse tomado o remédio certo, se ele tivesse feito a cirurgia, ele teria sobrevivido. A culpa é da igreja. Os irmãos entenderam? Só que a gente não quer fazer o diagnóstico, sabe por quê? Porque a gente não quer entristecer. A gente não quer que a pessoa fique triste. Eu só falar para ela que ele é um pecador, que ele vai para o inferno, ele vai ficar triste comigo, eu vou perder a amizade. Que perca. Mas fale a verdade, pregue a verdade, mostre para ele que ele está a passos largos do inferno. Próximo. Por que Jesus teve que morrer? Por causa... Aí eu vou dar as evidências agora. Os irmãos fariam muito bem se estivessem anotando. Mas já que não estão, se quiser, depois eu posso até encaminhar. Se alguém quiser, posso encaminhar os slides. Por que Jesus teve que morrer? Por causa dos nossos pecados. Romanos 3:23. Isso aqui é muito evangelístico, esse versículo. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Por que Jesus teve que morrer? Você é um pecador. Mas eu sou pecador? Eu dou esmolas, eu tenho até uma ONG, eu ajudo as pessoas. Não, mas aqui, ó, biblicamente, aqui, ó, vem cá, ó, Romanos 3:23. Todos pecaram, você também está dentro. É todos, eu, você, é todo mundo. É a vozinha, sabe aquela vozinha boazinha? 90 anos, 80 anos, você vai lá, ela te abraça. Sabe? Aquela criança, é todos, são todos, indistintamente. Segundo motivo, por que Jesus teve que morrer? Esses pecados caíram sobre ele. Ele assume o lugar dos pecadores. Isaías 53:6. Todos nós, olha lá o todos de novo, andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava do seu caminho, mas o Senhor, Deus Pai, fez cair sobre ele a iniquidade de todos. Você quer um texto mais evangelístico que Isaías 53? Isaías 53. O texto que o eunuco estava lendo e o Filipe explicou para ele. Evangelismo. Mensagem, a palavra está aqui. Jesus não morreu pelos pecados dele, mas pelos nossos. Ele morre de modo substitutivo. Por que Jesus teve que morrer? Porque se ele não morresse, você não poderia ser salvo. Ele morre no seu lugar. Jesus morreu no meu lugar? É, morreu no seu lugar. Para que você não tivesse que morrer. Mesmo? Isso mesmo. Terceiro motivo por que Jesus teve que morrer. Por causa da nossa maldição. Uma hora eu quero trazer um estudo para os irmãos aqui sobre o Monte Ebal e o Monte Erizim do Antigo Testamento. O Senhor mostra 2 montes. O Monte Ebal, o Monte Erizim, o Monte da Maldição, o Monte da Bênção.
esse estudo é extraordinário. O fato é que em um dos montes representava as bênçãos de Deus. Quem cumprisse toda a lei, havia diversas promessas naquele monte. E o outro monte, o monte da maldição, quem descumprisse a lei, as maldições daquele monte cairiam sobre a pessoa. O que Jesus faz? Ele assume o lugar daqueles que descumprem a lei de Deus. E toda a maldição daquele monte, representando a maldição, recai sobre ele na cruz, para que não precisasse cair sobre nós. É tremendo, irmãos. O evangelho é algo extraordinário. Gálatas capítulo 3, versículo 10 vai dizer assim: todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Biblicamente, todos os homens nascidos de homem e mulher são malditos. Por quê? Porque não conseguem cumprir a lei de Deus. Está aqui. Gálatas 3, capítulo 10. Por que Jesus teve que morrer por você, meu filho? Porque você é maldito. Eu sou maldito? É, você é maldito. Por que você é maldito? Porque você não consegue cumprir toda a lei de Deus. Lei de Deus? Que lei de Deus? Dentro com a palavra. Por que Cristo se fez maldição? É a pergunta. Pode surgir essa pergunta. Gálatas 3,13. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Qual que era a maldição da lei? A maldição da lei era, se não cumprir, as maldições, as pragas da ira de Deus virá sobre. Essa é a maldição da lei. Fazendo-se ele próprio maldição no nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Jesus, meus irmãos, não pecou, mas se fez pecado por nós, assumindo toda a maldição e a ira de Deus. Quarto motivo por que Jesus teve que morrer. Porque todo pecado deve ser punido com a ira de Deus. Todo pecado. Todo pecado. Todo pecado. Hebreus 2:2. Se, pois, se tornou firme a palavra falada pelo meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo. Irmãos, eu já falei e vou repetir. Todo pecado será punido. Não vai ficar nenhum. Irmãos, guarde isso que eu estou falando para os irmãos. Todos os pecados serão punidos. Nós podemos esquecer, o tempo pode passar, mas todos serão punidos. Qual que é a única escape para isso? Quando eu creio em Cristo, no que Ele fez por mim, então esses pecados todos que eu cometi, e os que eu herdei de Adão, são transferidos para Ele. E a justiça dele é transferida para mim. Vou explicar. Isso aqui é minha ficha. Lembra do médico? Isso aqui é minha ficha. Todas as vezes que eu já fui lá, todos os pecados que eu já cometi, tudo. Todos. As pessoas que eu maltratei, cheque sem fundo que eu dei, que eu pequei com meus olhos, tudo está aqui, ó. A ficha está completa, está registrada. Estou aqui, ó, tirando foto para ser preso. Aí chega Jesus, limpo, purinho. Pega a minha, entrega a dele para mim. Eu me apresento diante de Deus, limpo, puro. Por quê? Pela justiça dele, pelo que ele fez, pela obra dele, pelo sangue dele. Não é maravilhoso o evangelho? Tem alguma outra religião que prega algo parecido? No mundo? Você vai ser salvo porque alguém trocou de lugar com você e te deu uma identidade nova, uma ficha limpa, pura. Deus não vai olhar para o seu pecado, vai olhar para a pureza de Cristo em você. Porque você creu nele. Isso é salvação, irmãos. Isso é evangelho.
Isaías 53:5. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Irmão, isso aqui não tem nada a ver com enfermidade física. O sarado aqui é a doença do pecado, é a doença da alma. Jesus, todavia ao Senhor agradou moê-lo, a ira de Deus. Lembra que eu falei que todos serão punidos? A ira de Deus foi despejada sobre Jesus naquela cruz. Então a única forma desta ira não vir sobre nós é nós crermos na suficiência da obra de Cristo para recebermos a ficha limpa que eu acabei de exemplificar. Aleluia! Porque Jesus teve que morrer? 5. Porque o pagamento de todo pecado é a morte. Romanos 6:23. Olha aí um texto evangelístico. Pois o salário do pecado é a morte. Isso tem que ficar claro. Isso tem que ficar muito claro para o seu filho, para a sua filha. Ah, mas ele só tem 3 anos, ele só tem 5 anos. Pregue o evangelho para ele. Porque vai ter um momento na vida dele que ele nunca mais vai querer te ouvir se você não pregar. Vai ter uma hora que ele vai achar que você é careta, que você não sabe nada. Pregue agora, fale agora, ensine agora, mostre para ele que o salário do pecado é a morte. 1 Pedro 3,18. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzi-los a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. E quais os benefícios da morte de Cristo? Agora eu falei por que Cristo teve que morrer. Eu apresentei 5 motivos, pelo menos. E agora os benefícios da morte de Cristo. Né? Não posso falar para o pecador só que ele é pecador e Jesus morreu, mas tá, e aí? E agora eu tenho que entrar com os benefícios. As pessoas gostam de benefício, né? O que eu ganho? As pessoas gostam de benefício, não gostam? Eu lá na marcenaria, toda hora que eu vou vender alguma coisa, e meu brinde? Nunca vi brasileiro gostar de brinde. Brinde e desconto, né, Jean? E o desconto à vista? O brasileiro gosta dessas coisas, né? Então, vamos usar essa cultura e vamos falar dos benefícios do que Cristo fez, da sua morte. Primeiro, o perdão dos pecados. Mas eu fiz tanta coisa errada, eu fiz tanta lambança, eu pequei tanto. Você pode ser perdoado. Tem certeza? Se você soubesse a metade das coisas que eu fiz. Não, mas Jesus tem perdão para você. Veja lá, Hebreus 9:15. Por isso mesmo ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte, para a remissão das transgressões que havia na primeira aliança, a lei, recebam a promessa da eterna herança, aqueles que têm sido chamados. Hebreus 9:22. Com efeito, quase todas as coisas segundo a lei se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. E Mateus 26:28. Porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. Por que Jesus teve que morrer? Porque você é um pecador. E você pode se beneficiar de sua morte. Qual é o benefício? Há perdão para você. Você pode ser perdoado. Você pode ser completamente perdoado pelo sangue de Cristo. 2. Benefício. Segundo, não só há uma possibilidade de perdão, mas também há uma oportunidade de se reconciliar, de se reaproximar, de se relacionar com Deus. Os irmãos já perceberam o tanto que o mundo é distante de Deus? O quanto as pessoas estão longe do Senhor? Esta é uma boa notícia. Você pode se reaproximar de Deus. Você pode estar próximo de Deus. Você pode ter uma aliança com Ele. Isaías 59:2. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós.
para que não ouçam. Vejam, o nosso pecado nos separa. Mas se eu for a Deus em nome de Jesus, ou pela obra de Cristo, essa barreira de separação é quebrada e Ele nos reunirá ao Pai. Romanos 5,10, porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, olha aí, ó, a morte do Filho aí, ó, olha a reconciliação, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vinda. O que nos reconcilia com o Pai? A cruz, o sangue derramado, o arrependimento e a fé em Cristo. 2 Coríntios 5,19, a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Irmãos, evangelizar é exatamente levar a palavra da reconciliação. Olha o que Paulo falou, Deus confiou a nós, não foi a palavra de juízo, foi a palavra de reconciliação. Então dizer que o pecador é pecador não é lançar juízo sobre ele, é mostrar a verdade. Mas quando eu trago o evangelho, eu estou trazendo a palavra da reconciliação. Prestem atenção, irmãos, se você prega um pecador e ele se arrepende, imediatamente ele será reconciliado com Deus. É imediato. No ato daquele crê e se arrepende, você tirou a alma do inferno. É poderoso demais a mensagem do Evangelho. É a palavra da reconciliação. Tem muitos termos aqui que nós podíamos discorrer, mas o nosso tempo não permite, tá, irmãos? Por isso que eu estou passando mais rapidamente por esses textos. Terceiro benefício da morte de Cristo: justificação. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Sabe o que o texto está falando? O pecador, quando ele se arrepende e crê, ele, naquele exato momento, ele é justificado. A ficha dele é limpa. E essa ficha que ele recebe, limpinha, que eu dei exemplo para vocês, é a mesma que será apresentada no dia do juízo, no dia do trono branco, no dia do Senhor. A mesma que o pecador recebe no ato da conversão, que creu no Evangelho, a mesma. Ela valerá no dia da ira de Deus. 1 Pedro 2,24. Carregando ele mesmo. Olha isso aqui, irmãos. Carregando ele mesmo, Jesus, em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para pecados, ou seja, arrependidos, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Pedro pega emprestado Isaías 53. Pedro pega emprestado nessa frase algo que o profeta Isaías disse. Quarto benefício da morte de Cristo: vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Só tem um jeito de ter vida eterna, irmãos. Através do Evangelho. Arrependimento e fé. E o Evangelho precisa ser proclamado. Precisa ser anunciado. Eu quero encerrar esta manhã dizendo para os irmãos: não se envergonhem do Evangelho. Romanos 1,16. Não se envergonhe. Não tenha medo de falar do Evangelho. Não tenha receio de falar do Evangelho. Ah, mas as pessoas não querem saber. Isso não é problema nosso. Eu vou terminar dizendo o seguinte.
Imagine que você está muito doente. Fase terminal. E alguém te traz um comprimido. Fala assim, esse comprimido aqui pode curar você. Aí você argumenta assim, mas não tem jeito. O médico já falou que acabou. Os recursos esgotaram. Não dá mais. Tudo que podia ser feito já foi feito, todos os tratamentos, todo o dinheiro que podia ser gasto. Já consultei vários médicos. Eu tenho 3 laudos médicos. Estou morto. Não, mas eu estou te falando para você. Esse comprimidinho aqui, ele vai te curar. Aí você olha assim. Aí você fala assim, eu não vou oferecer para mais ninguém porque aquele rejeitou. Claro que não. Aquele rejeitou. Realmente ele se cumpriu. Mas outros vão aceitar. E vão experimentar. E serão salvos. Assim como eu e você fomos. Alguém um dia falou de Cristo para você, não falou, irmão? Não falou? Eu me lembro, o Juscelio muitas vezes falou do Senhor para mim. E eu muitas vezes debochei dele. Muitas vezes. Eu tinha só 16 anos, 15, 16 anos. Mas eu achei interessante. Eu fui tomar um café lá em casa, da casa da minha mãe, essa semana. E ela lembrou de algo que eu não me lembrava. Ela falou, quando você fez 16 anos, eu te perguntei o que você queria de aniversário. E eu falei, mãe, eu quero uma Bíblia. E ela ficou muito estranhada, porque eu era do mundo, eu era uma pessoa. Mas de tanto ouvir o Juscelio pregar, eu comecei a ficar com medo. Aí de vez em quando ele sumia, né? Ou ele ia pescar ou ele ia pro seminário. E eu pensava, pronto, Jesus voltou e eu fiquei. Pensava. Quando eu via ele, eu ficava doido. Falei, não, então Jesus não voltou ainda, dá tempo. Mas lá no pecadão, lá no mundão. Aí comecei a pegar aquela Bíblia, e às vezes chegava da balada, né, coisas que nem convém, nem lembrei das coisas antigas. Aí eu ia orar. Aí eu abria a Bíblia, às vezes um versículo que me saltava os olhos, eu marcava. Pouco tempo depois, dia 12 de julho de 1996, eu estava com 16 anos e meio, Cristo falou ao meu coração e me salvou. Porque alguém pregou para mim. Porque alguém falou de Cristo para mim. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, pregue, irmão.